Muito boa tarde a todos, muito boa tarde a todas, aos jovens deputados, aos seus encarregados de educação aqui presentes, aos seus professores. Muito boa tarde, muito obrigada pela vossa presença. E nós vamos dar início à nossa sessão com a participação dos nossos secretários, que eu vou convidar para se juntarem a mim, que é a Leonor da Silva Ferreira, como primeira secretária desta sessão, e o António Pedro Oliveira Barbosa, como segundo secretário. Vocês já sabem a importância dos secretários na mesa, portanto a sessão não se podia realizar sem a mesa estar completa. Eu, como presidente, e os secretários, que dão apoio a todas as atividades que aqui se desenvolvem e registram o necessário para depois fazer a ata e vocês aprovarem. Neste período de antes da ordem do dia, eu tenho o prazer de vos apresentar um convidado especial, que é um jovem da vossa idade, que desenvolve um projeto também muito válido no âmbito da cidadania e da participação ativa na vida política da sua cidade e no país. E como é um projeto que tem a ver com o nosso, e eu acho que a partilha é absolutamente essencial para o nosso desenvolvimento, quanto mais vocês partilharem aquilo que fazem e partilharem daquilo que os outros fazem, que nós entendemos que é bom, melhor. Portanto, temos muito mais oportunidades de fazer mais e melhor. Então vou convidar o João Vinagre, que é um aluno do 12º ano da Escola José Estevão de Aveiro, que no âmbito do seu trabalho, julgo que é um trabalho-projeto, na disciplina de cidadania, desenvolve um projeto que vai partilhar connosco. Portanto, dou-te a palavra, João Vinagre, e muito obrigada por vires partilhar connosco. Alice, fazes o favor, ligas o microfone para que toda a gente te ouça. E muito obrigada também pela tua participação cívica, para que nós tenhamos cada vez mais um país melhor. Então, muito boa tarde a todos. Eu estou aqui como aluno da Escola Secundária José Estevão. Sou aluno de artes, no entanto, sempre tive gosto pela política e no âmbito de cidadania decidi com o meu grupo realizar um projeto de participação ativa na política, que consiste na realização de várias atividades, sendo a primeira teve lugar no dia 3 de abril e o seu objetivo era esclarecer os demais jovens presentes acerca dos principais partidos políticos em Portugal, alertar para a importância de votar e do eleitorado jovem se estar a dispersar e também a polarizar com as suas narrativas. E, por último, desmistificar alguns conceitos que pareciam ser complicados. Penso que o objetivo foi concluído e depois também realçar a importância da nossa participação e compreensão das instituições democráticas e da importância que elas têm para a nossa vida. A segunda atividade que realizámos foi um debate com o líder da Conselhia da Juventude Socialista de Aveiro e o líder da Conselhia da Juventude Social Democrata. Um debate que se mostrou positivo e também muito esclarecedor acerca das posições de cada partido e o papel das juventudes partidárias nos jovens. Aquela que foi a nossa primeira sessão serviu também de plataforma de lançamento para o nosso debate, que correu bastante bem. Conseguimos encher 2 salas e, em conversa com a vereadora Irene Guimarães, que desde já agradeço o convite, consegui estar aqui hoje a representar a escola, o agrupamento e também o concelho, e levo São João da Madeira como um grande exemplo, que já tinha conhecimento do trabalho que realizavam e até já tinha tido conhecimento também das Assembleias Municipais Jovens que aqui se realizam. Nós no Concelho de Aveiro temos muita disponibilidade para este tipo de intercâmbio e também queria agradecer a presença hoje aqui
e terminar dizendo que nós jovens temos de estar informados acerca da atualidade política e também não esquecer a história, usá-la até para moldar o nosso futuro. E foi nesse âmbito que realizámos o nosso projeto, com várias atividades que visam alertar os jovens para a importância de estarem presentes nos próximos atos eleitorais que terão lugar em maio, entre setembro e outubro, e também no início de 2026. E creio que é isso. Agradecer mais uma vez ao Presidente da Câmara, Jorge Sequeira, e também à vereadora Irene Guimarães pela disponibilidade e pela abertura para este tipo de atividades. Obrigado. Muito obrigada, João Vinagre. Pronto. Vocês já sabem que nas assembleias não se batem palmas, não é? Eu ia pedir ao João Vinagre, se não se importa, de partilhar, se tiver documentos, para partilhar em relação ao seu projeto, ou o próprio projeto, as linhas gerais, que o pode fazer para mim, para a Assembleia Municipal, portanto, para a doutora Irene, e ela faz-me chegar a mim, e eu depois partilho com as professoras que são responsáveis nas várias escolas, para que os vossos colegas jovens deputados compreendam ainda melhor esse projeto. De qualquer das maneiras, a mim dá muita satisfação abrir este espaço para a participação de projetos neste âmbito. E agora estão abertas as inscrições para os nossos jovens deputados que queiram intervir. Eu não sei o nome, não sei se eu vou mais ou menos apontar, vocês chegam ali, dizem o nome, identificam-se, está bem, o nome e de que agrupamento representam, está bem? Muito obrigada. Então tens a palavra, já que foste a primeira que eu vi. Vais tentar, tanto quanto possível, registrar os nomes das pessoas que tu conheces. Então, boa tarde a todos. Eu sou a Rita Torres e sou aluna do 12º ano do agrupamento de Escola João da Silva Correia. Aproximando-se a passos largos a próxima etapa da vida de alguns de nós aqui presentes, eu gostaria de apresentar um problema que afeta os estudantes universitários que necessitam de se deslocar para a Universidade de Aveiro. Mais concretamente, refiro-me à oferta limitada de horários por parte da empresa Unir e à pouca adequação do horário dos autocarros que se fazem esse serviço. O primeiro autocarro da manhã sai do Centro Coordenador de Transportes às 8h45, chegando uma hora depois a Aveiro. É manifestantemente desajustado para quem tem aulas logo de manhã. No entanto, incompreensivelmente, aos sábados sai um autocarro de São João para Aveiro às 7h30 da manhã. No sentido contrário, de Aveiro para São João, há apenas um autocarro às 6h45. Novamente, inadequado para quem acaba as aulas no fim da tarde. Sabemos que os horários de funcionamento destes autocarros não são da responsabilidade da Câmara, porém é um serviço que se destina a servir os interesses da população de um concelho e, neste caso, não estão a responder às necessidades dos jovens universitários que têm dificuldade em se deslocar de outra forma. Daí, Sr. Presidente, pretendermos solicitar uns bons ofícios da Câmara Municipal no sentido de interceder junto da empresa responsável. Muito obrigada. Muito obrigada, Rita. E eu agora ia dar a palavra a um jovem deputado representante da Serafim Leite, está bem, do agrupamento de Serafim Leite, que é para respeitarmos a alternância. Está bem, Ruben? Dou-te a palavra, Ruben. Boa tarde a todos e a todas. Eu sou o Ruben Marques e, em nome do agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite, começo por saudar todos os elementos presentes nesta digna Assembleia, assim como todos os membros da ilustre mesa, em representação da Assembleia e da Câmara Municipal de São João da Madeira. Aproveito nesta que é a última sessão da nossa Assembleia Municipal Jovem para agradecer todo o trabalho desenvolvido ao longo deste ano que se revelou tão promissor. E sem mais delongas, quero manifestar publicamente uma preocupação que é de muitos. Assim, tendo em conta o papel fundamental do comércio local na economia da nossa cidade, como também o sentimos com os desafios recentes do apagão, que medidas concretas estão a ser tomadas para apoiar os comerciantes e as pequenas e médias empresas e garantir que tenham condições justas para competir com os grandes centros comerciais?
Por último, sabendo nós que o turismo é uma área essencial para dinamizar a economia e dar a visibilidade ao nosso concelho, que estratégias de marketing territorial estão a ser implementadas a fim de se atrair mais visitantes e valorizar o que é único em São João da Madeira, pois, enquanto jovem, sinto que urge um maior investimento neste setor. Obrigado. Muito obrigada, Ruben. Dou a palavra a um deputado do agrupamento Oliveira Júnior. Podes? Sim. Eu não consigo ouvir, estás a conseguir ouvir? Sim, está bem. Tem a palavra então. Boa tarde a todos. Há sensivelmente 2 semanas celebramos os 51 anos do 25 de Abril e os 50 anos das primeiras eleições livres. Em nome da nossa representante, que não pode estar aqui hoje, e do agrupamento de escolas Oliveira Júnior, queremos elogiar e agradecer todo o esforço colocado nas celebrações de um grande e bonito momento da nossa história, a Revolução dos Cravos. Nós, deputados desta Assembleia, não presenciámos este acontecimento. Têm, por isso, grande importância estes eventos que permitem que transmitem a tocha de cidadania e que contribuem para a manutenção das nossas raízes democráticas, como é o caso da Assembleia Municipal de Jovens. Não podemos deixar de lado o papel que este projeto exerce, permitindo-nos experienciar desde cedo o ambiente demográfico e contribuindo para a nossa formação enquanto jovens cidadãos. A todos que contribuíram para a existência deste projeto, um sincero obrigada. Já sabe puxar o banquinho, já é uma vantagem. Obrigado. Impacto das raízes das árvores. Um bom urbanismo é essencial para uma boa vivência de determinada cidade. Em São João da Madeira, sabemos que as raízes das nossas belas árvores têm causado alguns problemas, como dificuldade na mobilidade. No entanto, queríamos agradecer o esforço colocado na resolução desses problemas, algo que já se vê em alguns locais da cidade, e incentivar a continuação da resolução deste problema. Obrigado. Sim. Pronto, eu assim consigo falar. E neste sentido, para a continuação da manutenção de um bom urbanismo na cidade de São João da Madeira, o agrupamento de escolas de Oliveira Júnior sugere a criação de uma passadeira. A passadeira localizar-se-ia na interseção da Rua Vitorino Lisboa e da Rua de Santa Cruz, porque em ambas essas ruas só existe uma passadeira no final da rua e não no topo, onde a maioria das pessoas que utilizam esse caminho, que depois irá dar um caminho de terra e umas escadas posteriores, não têm que fazer a travessia e não podem atravessar em segurança. Eu, por exemplo, eu faço esse caminho todos os dias que tenho aulas e então não posso atravessar em segurança, especialmente quando há muito trânsito. Claro. Rua Vitorino Lisboa e Rua de Santa Cruz. Ok? Obrigado. Boa tarde a todos. O meu nome é Lucas e sou aluno da Escola dos Ribeiros. Em primeiro lugar, quero agradecer a tudo que já tem sido feito na minha escola. Passo a ler algumas das propostas que a minha escola gostaria ainda de ver concretizadas. O mobiliário das salas, cadeiras e mesas estão muito danificados. Deveriam ser substituídos por outro material mais moderno que propicia um ambiente mais inspirador e acolhedor.
A luz das salas é fraca e é difícil ver o que está escrito no quadro. Deveria haver luz a incidir nos quadros. O piso das salas está degradado e até o soalho está solto. Se fosse envernizado e arranjado, dava outra vida às salas. A jardinar os espaços que estão muito feios ao longo das escadas e do recreio, parecem abandonados e dá mau aspecto. Há espaços que, se estivessem verdes, davam outra panorâmica à escola. O campo de futebol tem uma rede muito estragada e cheia de buracos, perigosos para quem cai quando joga a bola. É necessária uma rede nova e mais alta para que as bolas não arrancem a vedação. Equipar a escola com computadores mais sofisticados, pois os que existem são escassos e obsoletos. Obrigado a todos por me ouvirem. Obrigado. Muito obrigada. Então, esta intervenção foi a uma só voz, todos juntos representando apenas um, e eu vou dar essa possibilidade a todos os outros agrupamentos, se entenderem também que vos é mais útil, ou então respeitamos a alternância como deveria ser nas regras do nosso regulamento. Portanto, agora dou a palavra ao agrupamento SEI, Centro de Educação Integral. Não tem? Sim, então tens a palavra. Portanto, ou sozinho ou todos, como quiserem. Agradeço que te identifiques, está bem? No início, que é para nós podermos registar a tua intervenção. Por que existem poucos bebedouros em São João da Madeira? Desculpa, já fizeste a tua pergunta? Já? Dizes o teu nome, se não te importas? O teu nome? Todo? O teu nome. Gil. Mais? O nome e o apelido? Rebelo Queiroz. Pronto, está bem, obrigada pela tua intervenção. Então agora, novamente, o agrupamento João da Silva Correia, que tinham pedido mais a palavra, mais membros tinham pedido a palavra. Sim, então, fazes o favor, quando chegares ali, dizes o teu nome. Boa tarde a todos os presentes. O meu nome é Emanuel dos Santos e frequento o quinto ano na EBS. A pouca oferta de transportes públicos no concelho torna as deslocações difíceis em São João da Madeira. É uma cidade mais conhecida pela sua indústria. No entanto, poderia desenvolver-se mais e ser mais visitada se tivesse melhores ligações com o Porto. Ao mesmo tempo, também proporcionava melhor qualidade de vida a quem cá vive. Tendo já vindo a ser falada, o que é que o Sr. Presidente nos pode dizer sobre uma ligação de comboio entre São João da Madeira e o Porto? Obrigada. Muito obrigada, Emanuel. E dou agora a palavra, então, a um jovem deputado de Serafim Leite. Ou pode ser, podem vir juntos, sim. Boa tarde, Sr. Presidente. Eu sou a Mariana Martins e a minha questão recai no Parque do Riúlo, um dos principais espaços de convívio familiar da cidade. Por aquilo que se vai ouvindo, este acaba por não ser frequentado regularmente devido à inexistência de um parque infantil neste local. Deste modo, tendo em conta que São João da Madeira tem apostado tanto na criação de espaços públicos de qualidade e no bem-estar das famílias, por que não este investimento no Parque do Riúlo? Obrigada. Boa tarde, eu sou Daniela Alves Castro e frequento o agrupamento Serafim Leite. Senhor Presidente, visto que muitos utentes de São João da Madeira continuam a ser encaminhados para Santa Maria da Feira, enfrentando longas filas de espera, não considera urgente o estabelecimento de um acordo mais justo que permita reforçar os serviços de saúde em São João da Madeira e reduzir esta contínua dependência de outros centros hospitalares?
Uma outra questão de interesse, no meu ponto de vista, prende-se com as passadeiras na cidade. Embora já tenham sido feitas melhorias significativas, sobretudo com a aplicação de lompas redutoras de velocidade, o certo é que continuam a existir locais mais perigosos, como sucede junto ao Pingo Doce da Praça, mais precisamente a meio da Rua João de Deus, que merecem, sem dúvida, uma intervenção urgente. Neste caso, Sr. Presidente, prevê-se algum reforço das medidas de segurança rodoviária em outros pontos críticos da cidade, tal como o indicado? Obrigada. Boa tarde, sou a Andreia Castro, aluna do 12º ano do agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite. Senhor Presidente, face à experiência recente do apagão, que nos levou a todos a refletir sobre as mais diversas circunstâncias e atentando igualmente no exemplo de outros concelhos, está ou não a ser considerada no nosso município a instalação de zonas de carregamento para telemóveis e equipamentos pessoais, bem como de desfibriladores automáticos externos, alimentados por energia solar, em pontos estratégicos da cidade, como forma de garantir uma maior autonomia energética e segurança em situações de emergência, evitando assim o abuso do consumo de energia elétrica. Obrigada. Boa tarde a todos, meu nome é Gabriel Gonçalves Ribeiro e sou do 5º D e frequento a escola Dr. Serafim Leite. Gabriel, chega-te um bocadinho mais ao micro, está bem? Para nós te ouvirmos bem, gostamos muito de te ouvir. O meu nome é Gabriel Gonçalves Ribeiro. Senhor Presidente, tendo em conta o trabalho desenvolvido pelo Canil Ani São João, que de forma será possível contornar a falta de sinalização desta estrutura, que conduz, na minha opinião, ao desconhecimento da sua existência por grande parte da população portuguesa. Muito obrigada. Muito obrigada a todos vós. Então agora dou a palavra ao agrupamento Oliveira Júnior. Oliveira Júnior já foi, sei, não pretendem intervir mais? Julgo que não. Da João da Silva Correia também. Sim, então é o último, é? És o último. Olá, boa tarde a todos. Chamo Francisco Andrade e frequento o 7º ano na escola secundária do agrupamento de escola João da Silva Correia. Sabemos que o horário do TUS é um assunto que já tem sido discutido nesta Assembleia. No entanto, afeta muitos jovens da cidade e, mais uma vez, gostaríamos de saber se não seria possível haver um ligeiro ajuste do horário do autocarro das 8h25, pois as nossas aulas têm início às 8h20 e, mesmo assim, o TUS raramente chega no horário definido. O anterior passa na nossa escola às 7h40, o que acaba por também penalizar muitos alunos que depois ainda terão de passar o resto do dia na escola. Os professores sabem da causa do atraso, mas chegar à primeira aula sempre com 10, 15 ou por vezes 20 minutos atrasados acaba por ser penalizador para os alunos que utilizam este transporte. Obrigada. Muito obrigada e muito obrigada a vocês todos pelas questões tão pertinentes e o Sr. Presidente agora tem a dura tarefa de responder a estas questões. Então, muito obrigado, Sra. Presidente, muito boa tarde a todas e a todos, os que aqui se encontram presentes, aos nossos amigos de Aveiro, um cumprimento também muito especial por acompanharem esta sessão. Vou tentar então responder a todas as questões. Se eu me esquecer de alguma, peço ajuda para retomar esse ponto. Então, começando pela Rita, da João da Silva Correia, que falou dos horários da UNIR. A UNIR, para vosso esclarecimento, é uma operação rodoviária que envolve 17 municípios da área metropolitana do Porto. O município de São João da Madeira está inserido na área metropolitana do Porto, que, como já disse, agrega 17 municípios, e esses 17 municípios em conjunto organizaram um serviço de transporte através de autocarros que tem o nome de UNIR. E, portanto, foi definida a rede de circulação desses autocarros, a frequência, os horários de chegada, de partida. Foi uma operação muito complexa,
que arrancou há cerca de 1 ano e picos, ou 2 anos, já não sei bem. Foi um arranque tumultuoso e com muitas dificuldades, porque se tratou de substituir uma operação que já era muito antiga e muito consolidada, e as empresas que ganharam o concurso tiveram imensas dificuldades em arranjar autocarros, em arranjar motoristas. Foi muito, muito, muito difícil. Também já tinha sido muito difícil em Lisboa, que fez uma operação semelhante. Esta ligação a Aveiro através da Unir não existia, e foi uma exigência da Câmara Municipal, sabendo que há muitos jovens que estudam em Aveiro, foi uma exigência da Câmara Municipal de São João da Madeira incluir esta linha. E, portanto, a intervenção fala de um ponto muito importante, que é a desadequação dos horários. Portanto, nós vamos olhar para essa situação e tentar corrigir com o operador. Curiosamente, nem de propósito, nós estamos incluídos a operação está subdividida e nós estamos incluídas num lote, que é o lote que envolve o município de São João da Madeira, Valdecambra, Aroca, Santa Maria da Feira. São estes, não é? Chamado e Oliveira das Meias, o lote 5. E hoje mesmo está a decorrer no Porto uma reunião de acompanhamento para avaliar essa situação com a recém-criada Empresa Metropolitana de Transportes. Porquê? Porque a área metropolitana, para gerir este assunto, criou uma empresa metropolitana de transportes, que vai ter técnicos, peritos e um grupo de administradores que vão estar só focados na qualidade desta operação. Essa empresa também foi criada há bem pouco tempo, tem poucos meses, e no âmbito dessa empresa está a ser realizada uma reunião hoje para avaliar esta situação. Nós até vamos mandar uma mensagem para agora mesmo, peço aqui ao Sr. Vice-Presidente que mande um WhatsApp ao nosso representante de São João da Madeira lá, para olharem já para os horários de Aveiro. E, portanto, eu próprio vou avaliar essa situação e vamos tentar melhorar os horários de Aveiro. Mas essa linha não existia no quadro da operação metropolitana e ela decorreu de uma proposta. Portanto, se os horários não estão ajustados, vamos tentar com a empresa conseguir ajustar esses horários, porque nós queremos chegar a Aveiro e à nossa querida Universidade de Aveiro. Portanto, muito obrigado. Esses alertas são muito importantes para que nós possamos melhorar aquilo que fazemos a cada dia. O Ruben da Serafim Leite falou do comércio local e do marketing territorial. Os municípios hoje competem entre si, não é? Competem entre si para atrair investimento, para atrair pessoas, para atrair atividades culturais, e os municípios têm que ter uma política de afirmação das suas vantagens competitivas face a cada um dos outros municípios. Nós temos trabalhado imenso na promoção do nosso município, sobretudo através de um programa que é o turismo industrial, que todos penso aqui que conhecem, e esse trabalho tem vindo a ser feito, e o ano passado, por exemplo, nós ganhamos um Prémio Nacional de Turismo, que foi atribuído pelo Turismo de Portugal, pelo BPI e pela SIC. Houve uma reportagem na SIC sobre esta matéria, e o nosso turismo industrial ganhou o Prémio Nacional de Turismo na categoria de inovação. E, portanto, nós estamos... esse foi um momento de promoção territorial do nosso concelho, como é a nossa presença nas feiras de turismo, como é a nossa presença em diversos fóruns e atividades. Por exemplo, eu penso que
este mês a nossa responsável pelo turismo vai promover São João da Madeira e o turismo industrial, creio que é em Lolé ou no Algarve, está permanentemente em circulação a promover o nosso território. Vocês viram, por exemplo, quando nós fizemos obras no Museu da Chapelaria, o Museu da Chapelaria foi completamente requalificado, nós tivemos o cuidado de trazer cá órgãos de comunicação social nacionais, as televisões, os jornais, e esse foi um novo momento de afirmação territorial do nosso concelho. E, portanto, nós temos um gabinete de comunicação que sempre que há um evento, uma atividade, nós divulgamos por todos os órgãos de comunicação social para manter o nome de São João da Madeira na agenda dos média nacionais e manter a promoção de São João da Madeira. O comércio local. Como é que nós ajudamos o comércio local? Tem que haver uma conjugação entre aquilo que faz a parte pública e a parte privada, não é? A parte pública tem um conjunto de ferramentas que pode mobilizar para auxiliar o comércio, e depois tem que haver também o investimento da parte privada, não é? Por exemplo, o centro cívico da cidade, não é? Nós requalificamos o centro cívico da cidade. A Praça Luís Ribeiro foi totalmente requalificada, a Rua da Liberdade, onde hoje temos um jardim, temos bancos e temos aquelas cerejeiras, há 4 ou 5 anos não tinha uma árvore, não tinha um banco, não tinha um espaço verde, era cimento. Portanto, nós requalificamos completamente a praça, requalificamos a Rua Alão de Moraes, da biblioteca, requalificamos imensas ruas, requalificamos a Rua Oliveira Júnior, que é uma entrada da cidade, e, portanto, requalificamos a praça, ou seja, a parte pública fez o seu trabalho, cria as condições de melhoria das infraestruturas públicas, das infraestruturas pedonais, cria as condições para que depois os privados aproveitem da requalificação do espaço urbano. A Câmara não pode abrir restaurantes, não pode abrir espaços comerciais. O que a Câmara tem de fazer é melhorar as condições de contexto para que os privados se sintam mais atraídos para investir. E é o que a Câmara faz. Outra medida que nós fizemos foi a regulação do estacionamento. Uma das grandes queixas dos comerciantes, eu sei que muitas pessoas não gostam da fiscalização do estacionamento, hoje em dia, mas uma das grandes queixas dos comerciantes, por exemplo, da Rua Oliveira Júnior, da Rua Renata Araújo, é que não havia lugar para os clientes estacionarem. Porque havia pessoas que deixavam o carro nos lugares de estacionamento durante o dia inteiro, porque a fiscalização do estacionamento, do pagamento era fraca, ou havia zonas onde não se pagava, não havia rotatividade. Não é? O espaço para estacionamento é um espaço escasso e nas zonas centrais é disputado pelas pessoas, e é um bem público esse espaço, e uma pessoa não se pode apropriar desse espaço só para si durante todo o dia. Por exemplo, outra das medidas que nós fizemos foi organizar o estacionamento de maneira a que haja mais rotatividade no estacionamento. Os comerciantes agradeceram essa grande transformação que fizemos na nossa cidade, que foi, e hoje quem circular, por exemplo, na Avenida Dr. Renato Araújo, vê sempre lugares livres para as pessoas estacionarem. Eu, pelo menos, tenho essa experiência. Quando passo, mesmo durante o dia, já vejo lugares livres para estacionar. Há mais rotatividade no estacionamento. E, portanto, nós também criamos um programa de eventos culturais no centro da cidade, não é? Nós fazemos a Feira do Livro no centro da cidade, nós fazemos o Mercadinho Sustentável na Praça Luís Ribeiro, nós fizemos o GIN, e o GIN explodiu em termos de dimensão nos últimos anos. Nós, enfim, o Carnaval, que antes terminava
no estádio da ABS, hoje termina no centro da cidade, para trazer pessoas para o centro da cidade. Enfim, foram feitas diversas ações que, conjugadas, visam canalizar pessoas para o centro da cidade, para a cidade, para promover o comércio. Depois da Oliveira Júnior, foi falado aqui de diversos temas. Falaram das comemorações do 25 de Abril, que são muitíssimo importantes. Hoje é muito importante estar atento às notícias, ouvir o telejornal, ler as notícias, comprar um jornal em papel, ler as notícias é extremamente importante, porque hoje a democracia está em ameaça, não é? O regime que garante a liberdade, que garante a tolerância, que garante o direito à liberdade de expressão, em muitos países está ameaçado. E há uma coisa surpreendente que está a acontecer e que está a chocar todos os democratas em todo o mundo, que é o que está a acontecer hoje nos Estados Unidos. Não é? Ouçam, estejam atentos àquilo, por exemplo, que está a ser feito hoje nos Estados Unidos, não é? Com ameaças à liberdade de expressão, com ameaças a direitos fundamentais, com ameaças aos juízes. Há dias uma juíza foi presa porque no seu tribunal impediu a polícia de prender um imigrante, não é? E, portanto, os Estados totalitários, não é? Os Estados autocráticos estão a ganhar terreno, estão a progredir e estão a contaminar as democracias. Durante muito tempo, acreditou-se que a beleza das democracias, que a cultura dos direitos humanos iria impressionar e iria influenciar os Estados autocráticos. Os democratas acreditaram isso. Acreditou-se que com a internet, com a rapidez, a facilidade de difusão da informação, que a internet ia servir para transformar os Estados totalitários e para os trazer para a democracia. O que é que está a acontecer? É exatamente o contrário. Hoje a internet e os Estados totalitários é que estão a contaminar os Estados democráticos. É uma coisa surpreendente. É uma coisa surpreendente. Por exemplo, aquilo que aconteceu com a Rússia. Vocês já devem ter ouvido falar do Nord Stream, dos gasodutos, não é? Foi feito um acordo com a Rússia, não é? Para nós comprarmos gás da Rússia. A Alemanha foi um país que promoveu muito esta política, aproximação através do comércio, e acreditou-se, em boa fé, acreditou-se que isso iria moldar os ditadores, que esta abertura iria transformar os Estados ditatoriais. E o que se está a verificar é exatamente o contrário. Com o avanço dos partidos de extrema-direita. Vejam, por exemplo, as notícias sobre o que aconteceu há dias na Alemanha. Há um partido, que é o AfD, cujos serviços secretos alemães qualificaram como um partido de extrema-direita. E imaginem agora o que é um partido desses estar no poder quando nos estamos a rearmar. Pronto, temos que estar muito atentos. E, portanto, as celebrações do 25 de Abril são muito importantes para nos consciencializar para este grave problema, e eu só quero agradecer o envolvimento de todas as escolas e de todos os professores nas celebrações do 25 de Abril e deixar este alerta que é muito importante. Depois, a questão das raízes das árvores. Nós já discutimos aqui essa matéria. Nós, de facto, temos em muitos passeios do nosso município árvores cujas raízes, enfim, se elevaram face ao nível do solo, não é? E que constituem um obstáculo, um empecilho para a circulação das pessoas. Por exemplo, nós estamos a tentar resolver esse problema paulatinamente. Há árvores que nós não podemos cortar,
porque isso não é fundamento para cortar uma árvore. E as árvores são fonte de vida. Nós estamos com problemas climáticos terríveis e o que os municípios devem fazer é plantar cada vez mais árvores. E, portanto, nós temos que arranjar uma maneira de conviver com esse problema. Em alguns pontos, não sei se já viram no novo Burger King, o novo Burger King, não é? O passeio à volta desse Burger King, onde havia árvores com raízes de fora, nós já encontramos uma solução para nivelar. Se repararem, no Burger King, quem está na rotunda, nós já, passo a publicidade ao Burger King, mas pronto, é um exemplo, se virem, as caldeiras dessas árvores, já foi aplicada ali uma técnica, no fundo, que visa resolver esse problema. Há outros sítios da cidade onde temos identificado, onde o que vamos fazer é tentar alargar os passeios, para não destruir as árvores, para criar mais espaço para os peões. E depois também escolher as árvores, ou seja, escolher árvores ajustadas e ter muito cuidado no processo de plantação das árvores, que esse é outro ponto. Já agora, eu hoje de manhã acompanhei a plantação de árvores, não sei se têm reparado, mas nós estamos a plantar árvores pela cidade. Não sei se já repararam isso. Árvores novas, não é? Eu queria dizer-vos, por exemplo, que entre fevereiro e março deste ano, nós sabem quantas árvores plantamos na cidade? 108. Plantamos 108 árvores na cidade. E posso dizer que foram nas escolas 46 e fora das escolas 62 árvores. Porquê? Porque nós fizemos uma avaliação ao estado de saúde das árvores, em termos técnicos, à situação fitossanitária das árvores. Houve árvores que tiveram que ser substituídas. Tínhamos também muitas zonas da cidade onde estavam caldeiras vazias, caldeiras para árvores em que há muitos anos não estava lá árvore nenhuma. E, portanto, nós fizemos um concurso, contratamos uma empresa especializada e nesta empreitada plantamos 108 novas árvores. Foi pedida também aqui uma passadeira pelo Pedro Xará. Nós vamos avaliar. Eu queria dizer que, na sequência desta Assembleia Municipal, por exemplo, logo na primeira Assembleia Municipal, uma das consequências imediatas de uma Assembleia Municipal foi termos feito a passadeira elevada em frente ao SEI, que não tinha nem passadeira elevada nem não elevada. E, portanto, esse problema foi aqui sinalizado e nós construímos logo uma passadeira. Também nos foi falada para a Serafim Leite, da passadeira em frente à Serafim Leite. Queria dizer-vos que já foi lançado o concurso público para contratar o empreiteiro para fazer a passadeira. Acabou por não ser só uma passadeira, o que vamos fazer é mais do que uma passadeira. Vamos fazer, em frente à Serafim Leite, uma zona de acalmia de tráfego. Vocês estão a ver na rua Oliveira Júnior, em frente à Ótica Quinta. Estão a ver aquela zona que está ali em paralelos? É algo assim. Nós ali naquela rua Oliveira Júnior poderíamos ter feito só uma passadeira, em frente à Ótica Quinta, mas decidimos fazer aquela coisa que esteticamente e urbanisticamente é mais bonita, que tem paralelos e que se chama uma zona de acalmia de tráfego. E em frente à Escola Serafim Leite vai ser feita, digamos, algo semelhante. Por isso é que demorou mais tempo a fazer o projeto, mas eu na sexta-feira, digamos, despachei finalmente o processo. Agora tem que haver um empreiteiro que concorra ao concurso lançado para a Câmara para fazer a obra. Da zona dos Ribeiros, da Escola dos Ribeiros, eu queria agradecer os reparos que foram feitos. Nós tomamos boa conta. Já fizemos ao longo destes anos várias intervenções na Escola dos Ribeiros, mas há sempre melhorias a fazer e, portanto, eu peço desculpa por alguma coisa que tenha faltado e vamos tomar isso em conta. Queria dizer que na Escola dos Ribeiros nós tivemos de abater algumas árvores e estamos agora
a construir um plano para... Estamos hoje a colocar uns toldos que eram pedidos... E acho que estamos hoje a colocar uns toldos na Escola dos Ribeiros, que era também um pedido que tinham feito. Mas em breve nós iremos apresentar um plano paisagístico que está a ser construído para colocar novas árvores de pequeno porte, que vão substituir aquelas árvores que tiveram que ser retiradas por razões de segurança da Escola dos Ribeiros. Quantos bebedouros há na cidade? Perguntou o Gil Teles. Eu, de cabeça, agora não consigo dizer, mas nós temos bebedouros nos parques, não é? No Parque do Rio Ulo, eu sou utilizador do bebedouro do Parque do Rio Ulo, sempre que vou lá, mas nas ruas, nas praças, é verdade, não há bebedouros, não é normal nas cidades termos esses bebedouros. Portanto, é o que eu consigo dizer agora, não consigo responder e dizer quantos há, não tenho isso de memória. O Emanuel dos Santos, da Escola João da Silva Correia, colocou uma pergunta muito importante, que é a ligação de comboio para o porto da nossa cidade. Eu vou então explicar. Nós temos aqui comboio em São João da Madeira, como sabem, que é a linha do Voga, não é? E essa linha do Voga liga São João da Madeira a Espinho. E, portanto, teoricamente, isto agora é teórico, porque depois na prática não funciona, daí a pergunta do Emanuel, a ser muito pertinente, teoricamente, o que era suposto era as pessoas irem de comboio de São João da Madeira até Espinho, depois em Espinho passarem para a estação, saem na estação da linha do Voga, depois teriam que passar para a estação de comboios de Espinho e apanhar um comboio para o Porto. Isto é a teoria. Na prática não funciona. Porquê? Porque a estação de comboio da linha do Voga fica a cerca de 300 metros da estação de comboio que se apanharia para ir ao Porto. E as pessoas não fazem esse trajeto, não é? E depois o nosso comboio até chegar a Espinho também demora muito tempo. E, portanto, juntando tudo isto, é impraticável as pessoas acederem de comboio de São João da Madeira para o Porto. Se isso fosse possível, eu teria sido durante muitos anos um beneficiado, porque antes de estar aqui neste cargo eu trabalhava no Porto e tenho a estação de comboios aqui de São João da Madeira mesmo ao pé de minha casa, mas nunca consegui ir de comboio para o Porto porque era impraticável. Isto aconteceu porque a estação de comboios de Espinho, como sabem, houve uma altura em que foi enterrada, é subterrânea. Vocês não se recordam disso? Foi antes, se calhar, de alguns de vocês terem nascido, mas quando se enterrou a estação de comboios, mas sabem que hoje a estação de comboios de Espinho é subterrânea, não é? Para se apanhar o comboio tem que se ir para debaixo do solo. Quando se fez o enterramento dessa linha em Espinho, condicionou-se a ligação entre a linha do Voga e a estação de comboio. Isto é a história. E o que é que acontece? O nosso município, o município de Oliveira das Meias, o município de Espinho e o município de Santa Maria da Feira, andamos há anos a lutar em conjunto, andamos há anos a lutar para que seja requalificada a linha do Voga, para que os comboios na linha do Voga circulem mais rápido e para que esta ligação entre a linha do Voga e a linha do Norte seja melhorada. Portanto, esta tem sido a nossa luta. Isto não é uma obra da Câmara, Emanuel. Há coisas que a Câmara faz, mas há coisas que não são da competência da Câmara. Isto é uma obra do Governo. Portanto, o que é que nós, presidentes de Câmara, andamos a fazer? Somos de diferentes partidos, mas estamos todos unidos nisto e, em conjunto, nós andamos sempre a pedir ao Governo, como se fôssemos deputados das nossas terras, fazendo o vosso papel aqui hoje, não é? Andamos sempre a pedir ao Governo para melhorar este problema. Não é? E sempre que muda o Governo, lá vamos nós a Lisboa.
insistir, protestar e pedir para que esta questão seja melhorada. Agora está-se a fazer um novo estudo. Há várias soluções. Há quem defenda que a nossa linha do Voga deveria ser transformada noutro tipo de linha e os comboios da linha do Voga irem diretos até ao Porto. Há quem diga que isso não é possível. Há várias soluções técnicas e, portanto, o que posso dizer é que vamos continuar a luta, mas é uma grande injustiça para a nossa região, para São João da Madeira, Santa Maria da Feira, Oliveira das Meias, não termos uma ligação franca ao Porto, não só para os nossos cidadãos poderem ir ao Porto, mas também para as pessoas do Porto virem até nós. Nós, na Rede Unir, para melhorar a ligação de São João da Madeira ao Porto, na Rede Unir, tentamos melhorar por via rodoviária, embora isso seja mais poluente, não é? Porque o comboio tem uma vantagem, que é a vantagem climática, a vantagem da descarbonização. Mas para mitigar o problema, por exemplo, para facilitar melhor o acesso ao Porto, criamos mais linhas no acesso ao Porto e criamos, sobretudo, uma linha que tem tido muito êxito, que é uma linha que vai direta pela autoestrada, sem paragens, desde São João da Madeira até à estação de Campanhã. E pela A32. Tal como pedimos para haver a linha para Aveiro, também pedimos para haver esta linha, tem sido um êxito, os autocarros circulam sempre cheios e, portanto, depois, em Campanhã, como sabem, há depois o metro, que permite às pessoas distribuírem-se pelo Porto através do metro. Mas, Emanuel, vamos continuar a lutar e, portanto, tu estás também convocado para essa luta pelo comboio. Depois a Mariana Martins falou de uma questão, a Mariana Martins da Serafim Leite, de uma questão, o parque infantil no Parque do Rio Ulo. Eu creio que já falamos aqui dessa matéria. Eu diria, e eu acho que já expliquei aqui, que todo o Parque do Rio Ulo é um parque infantil. Ou seja, todo o Parque do Rio Ulo é um parque onde as crianças podem desenvolver múltiplas atividades. Fazer piqueniques, jogar à bola, fazer todo o tipo de atividades no Parque do Rio Ulo. Eu, neste fim de semana passado, não foi neste, no outro, em que esteve bom tempo, houve um fim de semana que teve bom tempo, e eu, um dos sábados à tarde, fui ao Parque do Rio Ulo. O parque estava cheio de famílias. Naquele prado, no prado que está lá, junto ao lago, o parque estava cheio de famílias e muita gente a jogar futebol, a mandar bolas, a fazer piqueniques, a andar de bicicleta. Portanto, e o que é que nós entendemos? Nós temos vários parques infantis na cidade. Só que aquele parque tem uma estética própria, tem uma linguagem paisagística própria, tem uma narrativa própria, não é? Nós não podemos pôr naquele parque aquelas estruturas da Solinca que iriam descaracterizar o parque e depois condicionar os usos do parque. Porque aquele parque hoje tem múltiplos usos. Imagina, claro que podíamos pôr em vários sítios, mas onde nós puséssemos um daquele tipo de parques, nós iríamos, de facto, o autor do parque, que é um arquiteto que fez também o Parque da Cidade do Porto, Sidónio Pardal, comunga também desta opinião. E, portanto, todo o parque é um parque infantil. Mas nós temos parques infantis noutras zonas da cidade. No espaço 16 de Maio, colocamos agora um parque infantil que faz também uma homenagem ao turismo industrial. A Rua 16 de Maio é ao lado da Avenida Manuel Luís Leite Júnior. Tem um parque infantil novo. Na Mourisca temos um parque infantil novo. No bairro do Poder Local, onde celebramos o 25 de Abril, também tem equipamentos novos.
e em breve vamos pôr na Praça Barbazier também um parque infantil novo. Os parques verdes da cidade, a nossa estratégia é de convidar as pessoas e os jovens à fruição dos parques da maneira que os parques sempre foram fruídos, em contacto com os elementos da natureza. E também vamos pôr em 13 escolas parques novos, substituir parques que estão degradados. Depois a Daniela fala da questão da saúde. Sem saúde não há mais nada. A saúde é a base de tudo. Portanto, é uma questão muito importante. E o que eu queria dizer é que a gestão dos serviços de saúde também é uma matéria que não é feita pela Câmara. Eu dou sempre este esclarecimento para se perceber. Há coisas que a Câmara faz e pode fazer, está na sua competência. Há matérias que não é a Câmara Municipal que trata. É o Estado, através de outras entidades. Embora a Câmara, na saúde, tenha muitos programas para a saúde que fazem articulação com o hospital. Por exemplo, colocamos uma cadeira de dentista. A Câmara montou um consultório de dentista no centro de saúde, porque em São João da Madeira não havia no Serviço Nacional de Saúde, não havia resposta para as pessoas terem dentista. Não havia dentista público, não é? Então a Câmara fez uma coisa muito simples. Comprou um consultório de dentista e montou um consultório de dentista no centro de saúde. Já lá foram dadas 19.000 consultas. Melhoramos o acesso numa área da saúde que é a saúde oral. Nas outras matérias, nós articulamos e dialogamos com o Estado. Há uma exigência que nós temos sempre feito, é que haja urgência em São João da Madeira e tem-se mantido a urgência no Hospital de São João da Madeira. Há 2 tipos de urgências. Há uma urgência que é dita básica, pois há uma urgência que tem mais valências. Nós temos a urgência básica porque é o que os técnicos e os médicos dizem que é adequado em termos de gestão da saúde. Mas temos a urgência básica em São João da Madeira, temos alguns serviços em São João da Madeira e depois há uma articulação em rede dos diversos hospitais. O nosso hospital trabalha em rede com o Hospital de Santa Maria da Feira, com o Hospital de Oliveira das Meias, com o Hospital de Ovar agora também e com o Hospital de Valdecambra. E não está mal que eles trabalhem em rede, porque não é possível repetir em cada um dos hospitais as mesmas coisas, não é possível, não há recursos para isso. Eles têm que trabalhar em rede. Quando há muitas filas de espera, é uma questão que é grave e que a nós nos ultrapassa e nós tentamos sempre colaborar naquilo que é possível. Outra das matérias que estamos a fazer é que estamos a fazer obras agora no centro de saúde. As obras no centro de saúde, que já repararam, o nosso centro de saúde está em obras, isso já é da responsabilidade da Câmara. Foi a Câmara que está a fazer essas obras. A Andreia Castro fala do apagão e pergunta porque é que não temos desfibrilhadores alimentados a energia solar e pontos de carregamento de telemóvel alimentados a energia solar para garantir a continuidade destes serviços e das comunicações. Era essa a base da pergunta. Pois não temos, tens toda a razão. E não temos, mas queria dizer-te que nós compramos para as escolas 10 desfibrilhadores. Já estão aqui na Câmara, fizemos há dias uma apresentação até. Portanto, os desfibrilhadores já estão aqui na Câmara. Há funcionários das escolas que estão a ser formados para operar com os desfibrilhadores. Eles vão ser desfibrilhadores inteligentes, porque é preciso saber operar os desfibrilhadores. Mas mesmo assim, estes desfibrilhadores têm sistemas em que eles só dão
digamos, o choque elétrico quando virem que a pessoa precisa mesmo. Mas não temos, de facto, esse sistema montado e fica a sugestão. Vamos ver se é possível colocar, não vou prometer, para não estar a mentir, não vou prometer, mas não temos esse sistema, é uma boa ideia, vamos ver se é possível colocar. Mas a boa notícia é que nós temos um plano municipal de desfibrilhação, já distribuímos 5 desfibrilhadores em vários pontos da cidade e compramos agora mais 10 e vamos distribuí-los pelas escolas e o critério vai ser, eles vão para as escolas que têm mais alunos. E o Sr. Vice-Presidente alertou-me para outra coisa, é que quando foi o apagão, nós estivemos aqui a gerir a crise e fomos para um sítio que tinha um gerador. Não é? Quando falha a eletricidade, é possível ter um gerador que é alimentado a gasóleo, que produz a energia. Então nós montamos uma célula de gestão da crise no quartel dos bombeiros de São João da Madeira que tinha autonomia, um gerador com autonomia para 24 horas. Portanto, o quartel de São João da Madeira funcionou com luz, com internet, com acesso à televisão, com café, que era uma coisa muito importante, tinha máquina de café. Eu, quando cheguei lá e descobri que havia máquina de café, fiquei muito feliz. E, portanto, tinham lá combustível para 24 horas. E nós, de facto, tivemos lá, eu saí de lá à 00:30, fizemos o levantamento de todos os pontos críticos da cidade, o centro de saúde, onde colocamos um gerador, a Misericórdia, o centro de hemodiálise. Nós temos em São João da Madeira um centro de hemodiálise, onde fomos entregar combustível, porque o centro de hemodiálise também tem um gerador. Portanto, tivemos a gerir essa crise lá até à 00:30, para que nada faltasse. Mas a boa notícia é que nós, antes do apagão, tomamos 2 medidas que têm muito a ver com o que aconteceu no apagão. Decidimos comprar um mega gerador para a cidade, portanto, que já está vai ser financiado com fundos europeus e já apresentamos a candidatura, muito antes do apagão. Estamos à espera que a candidatura seja aprovada. Decidimos comprar um mega gerador para a cidade, porque se isto se repetir, nós temos que estar preparados. Pronto. E decidimos fazer outra coisa. Um dos problemas que se colocou no dia do apagão foi o abastecimento de água. Houve uma zona, não sei se apanhou alguns de vós, em que às 8 da noite tivemos de cortar o abastecimento de água. Eu já explico porquê. Porquê? Porque a água que abastece a nossa cidade vem de 2 sítios. Nós compramos água a uma empresa chamada Águas do Douro e Paiva, que transporta água para São João da Madeira desde o Rio Douro, e nós temos furos na cidade em que a Câmara extrai água dos furos, trata a água e mete a água na rede. Portanto, nós temos 2 fontes de abastecimento de água. É importante saberem disto. Temos furos próprios e compramos água a uma empresa pública que nos transporta a água desde o Rio Douro até aqui. O que é que aconteceu? Quando se deu o apagão, os nossos furos, que funcionam em eletricidade, deixaram de pôr água nos nossos reservatórios. Depois, essa empresa deixou de nos abastecer água a partir das 4 horas da tarde. Ou seja, os furos pararam às 11:30. Essa empresa parou às 4:30 de nos abastecer de água. Aliás, antes da hora do almoço, quando nós percebemos que o apagão era crítico, uma das primeiras chamadas que eu fiz foi para o administrador dessa empresa, para lhe perguntar quando é que nos vão cortar o abastecimento de água.
E então o que é que sucedeu? Nós temos água nos reservatórios, certo? Só que só tínhamos água para 24 horas. Então, o que é que nós fizemos? Mobilizamos logo um gerador para os nossos furos, não é? Mobilizamos um gerador para os nossos furos e estabelecemos logo um plano para racionalizar a água disponível. Porque nós tínhamos que garantir que a zona do hospital e da hemodiálise, porque a hemodiálise é feita com água, e as pessoas, se não fizerem hemodiálise, podem morrer, não é? Para aquela zona nós tínhamos que garantir água. Então, o reservatório que abastecia aquela zona e outras zonas da cidade, nós tivemos que cortar a água às 8 da noite naquelas zonas da cidade, para ter a certeza de que no outro dia de manhã nós continuávamos a ter água na zona do hospital e da hemodiálise. E então, ficam também informados que outra decisão que tomamos antes do apagão foi construir mais um reservatório de água em São João da Madeira. Para quê? Para aumentar a nossa capacidade de armazenamento de água e a nossa autonomia. Para, em vez de termos água só para 24 horas, termos água para, agora não consigo dizer, mais 12, 13, 14 horas. E também vamos comprar geradores para a empresa das águas. Porque aquele mega gerador que vamos comprar não é compatível com o quadro elétrico das estações de tratamento de águas. Pronto, mas foi um dia interessante, mas eu acho que é curioso, é interessante estarem a par destas questões da gestão da cidade. Depois, o canil do Gabriel, vamos pôr sinalização no canil, seguramente. Gabriel, de facto, eu creio que não está nenhuma sinalização no canil e, portanto, vamos tratar disso. O Francisco Andrade falou do... Onde é que está o Francisco Andrade? O Francisco Andrade falou dos horários do TUS e essa é uma questão que nós temos. O TUS, que é o nosso transporte urbano de São João da Madeira, não é? Serve várias escolas, o mesmo autocarro. Como as escolas têm o mesmo horário, não sei se me estou a fazer entender, as escolas que começam as aulas ao mesmo horário, é impossível o TUS chegar 5 minutos antes a cada escola, porque as escolas têm no mesmo horário. Percebestes? E pronto, ainda não conseguimos resolver esse problema, porque nós só temos 2 autocarros no transporte de São João da Madeira. Não temos também recursos para mais, para ser honesto. E, portanto, há alunos que, querendo ir do TUS, têm que chegar, se calhar, um pouco mais cedo à escola. A alternativa seria deslocarem-se a pé, que é sempre o preferível, porque nós, não sei se sabem, nós não temos transporte escolar em São João da Madeira. Porque, por lei, todos os habitantes de São João da Madeira, se forem distribuídos pelas escolas, estão a menos de 3 km da nossa rede de escolas. Portanto, não há transporte escolar por via legal. A Câmara criou o TUS, mas só temos 2 autocarros a circular por dia em São João da Madeira. Como eles servem mais do que uma escola e as escolas têm horários coincidentes, é muito difícil ele servir todas as escolas e todos os horários. Vamos tentar melhorar isso e eu não sei se respondi a todas as perguntas e eu creio que sim. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente, pelas amplas explicações que deu às questões colocadas pelos nossos jovens deputados, que demonstram a atenção que lhes dá
e o respeito que tem por eles e por este órgão. Muito obrigada por isso. Eu não interrompi, apesar de ter ultrapassado o seu tempo, porque também observei a atenção com que os jovens deputados o estavam a ouvir. E isso dá-me imensa satisfação. Muito obrigada a estes jovens por isso mesmo. Vamos então agora passar para o período da ordem do dia, com o primeiro ponto deste período, com a aprovação da ata, que vos deve ter chegado para vocês lerem e perceberem que está tudo certo. Se tiverem alguma coisa a dizer em relação a esta questão, façam o favor de pedir, de solicitar a intervenção. Não têm? Podemos passar à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? E esta ata está aprovada por unanimidade, o que significa que fica um registro daquilo que foi decidido na sessão anterior. Em relação ao último ponto, a apresentação das questões relacionadas com as propostas subordinadas ao nosso tema deste ano, eu e os bisavós, dou-vos a palavra, peço para solicitarem a intervenção quem quiser usar da palavra. Tem a palavra o Ruben, foi o primeiro a levantar o braço. Tens a palavra. Se for muito importante para vocês, se não, será importante respeitar, como nós temos no nosso regulamento, a alternância e vai um jovem de cada agrupamento. Mas se for importante para vocês irem juntos, pronto, então vamos conceder essa possibilidade. E para a próxima vocês já sabem que devem organizar as vossas intervenções de forma a elas serem mais objetivas por cada um de vocês, está bem? Tem então a palavra o agrupamento Serafim Leite. Tens que ligar o micro, assim. Exato. Obrigada. Senhor Presidente, gostaria de saber se já há alguma resposta relativamente à parceria sugerida pelos jovens deputados com outras entidades locais, necessárias para a implementação da primeira medida aprovada na sede da Assembleia Municipal Jovem. E, nesse sentido, quais serão as entidades e de que forma se prevê essa articulação? Obrigada. Qual é a sua opinião, Sr. Presidente, em relação à recompensa em que pensaram os deputados da Assembleia Municipal Jovem com o complemento do passaporte de memórias a partir das experiências vividas, ou seja, as entradas gratuitas na piscina municipal? Será possível ou considera que outras recompensas possam ser mais atrativas, direcionando, neste caso, para outros locais sanjoanenses? Muito obrigado. Senhor Presidente, uma questão relativamente à primeira medida. Como se pretende garantir a continuidade do projeto a médio e longo prazo? Obrigado. Muito obrigada. Dou então agora a palavra foi o agrupamento de escolas Serafim Leite, foi o que... Agora, João da Silva Correia. Tem alguma que tem... intervenções? Dou-vos a palavra, sim. Devem dizer o nome logo, está bem? Obrigada. Boa tarde a todos, eu sou Ana Rita Forner. Hoje convido-vos a parar por um momento, a tentar no tema a que a Assembleia Municipal Jovem se dedicou este ano e a pensar nas pessoas que vieram antes de nós, nos nossos avós, nos nossos bisavós, nas mãos calejadas pelo trabalho duro, nas rugas que contam histórias de sacrifício, nas vozes que ainda ecoam com conselhos simples, mas cheios de sabedoria. Eles cresceram em tempos difíceis, viveram guerras, ditaduras, pobreza, falta de oportunidades, mas, mesmo assim, ou então, talvez por isso, nunca desistiram. Lutaram com todas as forças para que os filhos, os netos e até aqueles que nunca chegariam a conhecer pudessem ter uma vida melhor. Quantos deles deixaram tudo para trás? A terra natal, a família, os amigos e partiram para outros países em busca de trabalho e dignidade? Quantos se levantaram antes do sol nascer
para trabalhar longas horas e garantir que os filhos tivessem acesso à escola, à saúde, ao futuro. Esse esforço, esse sacrifício, está nas raízes do conforto que hoje temos. As oportunidades que aproveitamos, a liberdade que vivemos, a educação que recebemos, tudo isso é fruto da coragem silenciosa dos nossos antepassados. Mas nossos avós e bisavós não nos deixaram apenas bens materiais. Deram-nos algo muito mais precioso, os valores. A honestidade, a resiliência, o respeito, a solidariedade, a noção de que a família é o nosso primeiro e mais forte alicerce. E por isso, meus amigos, é o nosso dever honrá-los, não apenas com palavras de gratidão, mas com gestos de cuidado, com tempo, com escuta. Devemos valorizar os seus ensinamentos, preservar as suas memórias e garantir que tenham uma velhice digna, acompanhada e respeitada. Numa sociedade cada vez mais acelerada, onde muitas vezes os mais velhos são esquecidos, é urgente relembrar que sem eles nós não estaremos aqui. Eles plantaram as sementes do que hoje escolhemos. E cabe-nos a nós cuidar desse legado, com responsabilidade e com amor. Vamos ouvir mais os nossos avós, vamos aprender com os nossos bisavós, porque, ao valorizarmos quem veio antes, tornamos-nos também melhores para quem virá depois. Eles foram a base, nós somos a continuação, e o maior tributo que podemos prestar-lhes é sermos melhores, por eles e graças a eles. Muito obrigada. Muito obrigada, Ana Rita. Dou a palavra ao agrupamento Oliveira Júnior, se pretendem intervir. Sim. Dizes o nome, por favor, sim. Olá, boa tarde. Eu sou Mariana Santos, do agrupamento de escolas Oliveira Júnior, e gostava de questionar ao representante como é que correu a sessão com a Assembleia Municipal e ao Presidente, que perspectivas é que podemos ter sobre as medidas aprovadas. Obrigada. Muito obrigada. Dou a palavra ao SEI. A nossa representante do ano passado. Olá, boa tarde. Eu sou a Alice Santos, docente de Educação Integral, e aqui na Assembleia nós abordamos questões muito importantes de todas as sessões e que são resolvidas com respostas inovadoras. O problema não, elas nunca foram aplicadas na prática. Então, elas vão ter de ser submetidas à avaliação constante. Deste modo, eu questiono se está prevista alguma criação de um conselho consultivo com os avós e com os jovens para algumas das medidas que nós propusemos este ano e quais são os parceiros envolvidos para monitorar os resultados e propor melhorias. Muito obrigada. Muito obrigada, Alice. Não há mais intervenções? Portanto, eu dou a palavra ao Sr. Presidente. Muito obrigado. Agradeço mais uma vez todas as questões que foram colocadas e eu gostaria de dar a posição da Câmara sobre as medidas que foram aprovadas pela Assembleia Municipal Jovem, portanto, respondendo à Alice, à Mariana, também era isso que estava subjacente à questão, creio eu, da Ana Rita, e aos representantes da Serafim Leite. Uma das questões que foi aqui colocada e aprovada tinha a ver com a expansão da rede de sanitários públicos, que foi muito importante terem essa preocupação e eu queria dizer-vos que a cidade, dar-vos uma imagem de como é que a cidade está organizada a esse respeito. Nós temos no Parque Ferreira de Castro há um café que é uma concessão do município e esse café tem sanitários que são por contrato entre a Câmara e o concessionário abertos ao público. Portanto, no Parque Ferreira de Castro temos os sanitários públicos do café que lá está. Depois temos no Parque dos Milagres sanitários públicos que são explorados e mantidos pela Junta de Freguesia. No Parque do Rio Ulo, também no café, também temos sanitários que são abertos ao público. O
café neste momento está fechado porque está em obras, vai reabrir, como eu já disse aqui na outra sessão, mas os sanitários continuam abertos ao público. Depois temos neste edifício, durante o seu período de abertura, que são muito utilizados, com acesso através da rua, pela garagem, são muito utilizados. Temos também sanitários públicos. Depois também temos sanitários públicos no Centro Coordenador de Transportes. Portanto, são abertos ao público em geral e também são muito utilizados. Depois, nos espaços da cultura, enquanto está aberto, também tem, e são muito utilizados, também tem sanitários dentro dos espaços da cultura. E em todos os equipamentos públicos da Câmara que estão abertos ao público, por exemplo, temos sanitários públicos na Torre da Oliva, na Oliva Creative Factory, nos equipamentos públicos desportivos. Estes são sanitários públicos que têm manutenção, têm vigilância e têm limpeza constante. Nós não temos mais, porque efetivamente é muito difícil ter pessoas que assegurem a vigilância constante e a limpeza constante destes equipamentos. Temos muitas dificuldades em contratar essas pessoas e estes equipamentos que estão abertos ao público em geral, não é? São conservados e mantidos ou pelas pessoas que exploram os cafés ou por estarem em edifícios da Câmara que já têm, por definição, serviços de limpeza e de higiene, beneficiam desses serviços. Por exemplo, no Parque Ferreira de Castro, estão lá uns sanitários que foram encerrados porque eram permanentemente vandalizados, eram permanentemente maltratados. Infelizmente há pessoas que têm comportamentos que não são adequados e o próprio titular e a pessoa que explora o café pediu à Câmara para encerrar aquele espaço, ficando só o do café, porque nós não tínhamos condições já para manter a limpeza. Mas era importante dar-vos esta imagem, porque foi uma preocupação vossa e uma medida que foi votada e aprovada, das 9 que aqui surgiram, mas para terem uma ideia, enfim, da rede de sanitários públicos. Há outro, por exemplo, que é junto à Capela Mortuária, que também é conservado pelo município, esqueci-me de mencionar esse, que em dias de funeral também é aberto. Depois, as medidas que foram propostas. Uma grande preocupação com a cultura, os idosos e o intercâmbio entre os jovens e os idosos. E eu gostaria de vos dizer que, relativamente às questões da cultura para os idosos, o município já tem um conjunto de medidas que implementa. Por exemplo, uma delas é o Sénior Ativo. O Sénior Ativo, não sei se já ouviram falar do Sénior Ativo, que é um programa que vem desde 2018, através do qual nós proporcionamos, com um autocarro, inclusive, deslocações aos nossos museus, ao Centro de Arte da Oliva, ao Museu do Calçado, ao Museu da Chapelaria, ao Parque do Rio Bulo, à Casa da Criatividade. Eu não sei se vocês sabiam, mas há concertos na Casa da Criatividade, já foram dezenas, em que nós facultamos o acesso gratuito a idosos que são selecionados pela nossa divisão de ação social, e nós damos preferência a idosos que vivam isolados, com rendimentos reduzidos e com mobilidade reduzida. E, portanto, muitas das vezes, nos concertos da Casa da Criatividade, chegam ao autocarro com idosos, que muitos deles nunca tinham entrado, por exemplo, na Casa da Criatividade, e assistem aos concertos gratuitamente.
E, portanto, esse programa está em funcionamento. Temos, por exemplo, outro programa da biblioteca que uma vez por mês vai à Misericórdia, vai à ACAIS, ler um conto ou fazer uma atividade cultural. É um programa que também está em curso, feito pela Biblioteca Municipal. E criamos outros programas, por exemplo, não sei se têm conhecimento de um outro programa que foi criado, que é o PT Sénior. Alguém aqui sabe o que é o PT Sénior? É um programa através do qual o município disponibiliza um personal trainer para idosos que vivam isolados e que tenham problemas de mobilidade. É um programa que está em execução, abrange, eu creio que 22 ou 25 idosos, não sei, Irene. E, portanto, é uma vez por semana, há um técnico contratado pelo município que vai à casa destes idosos e que lhes dá uma aula uma vez por semana de educação física. O objetivo é melhorar a mobilidade, a inserção social destas pessoas e depois transportá-las para desportos coletivos. Isto é um trabalho individual, é o PT Sénior para o Idoso Sanjoanense. É um programa financiado pelo PRR. Já ouviram falar do PRR na televisão? Já ouviram? Portanto, ficam a saber que uma parte das verbas do PRR em São João da Madeira é aplicado neste programa. Mas nós, na realidade, tomamos nota das vossas propostas, que é o Saco de Cultura, o Passaporte das Memórias, e, portanto, houve aqui um trabalho conjunto feito para nós implementarmos um projeto que dê resposta a estas solicitações, para concretizarmos as medidas. A Alice falou aqui da concretização das medidas. Eu creio que no final, uma das medidas que foi aprovada aqui, creio que a Alice estava cá, a estátua de Anne Frank. Estavas cá quando foi votada a estátua de Anne Frank? Pronto, a estátua já está feita. E no final nós vamos pedir às senhoras professoras para encontrar uma data para fazermos a inauguração da estátua convosco e com os que aprovaram a estátua. Lembram-se que houve aqui numa Assembleia Municipal Jovem em que se discutiu fazer uma estátua para homenagear uma figura ligada aos direitos humanos em São João da Madeira. E por voto secreto escolheram a Anne Frank. Pronto, e nós encomendamos a estátua a um escultor e a estátua, Alice, já está pronta. E, portanto, vão ter a oportunidade de ver a estátua, que as coisas demoram a fazer. E, portanto, eu acho que alguns dos que aqui estão já viram a estátua. Eu mostrei imagens da estátua e creio que gostaram da estátua e, portanto, ela está pronta. Eu ainda ontem falei com o escultor e é uma medida que vai ser executada. Mas nós então criamos aqui um projeto que é Memórias na Nossa Terra, que tem 4 fases e a ideia é que ele arranque em setembro deste ano. Vão-se organizar equipas de trabalho nas diversas escolas, criar equipas de alunos, ou seja, vamos criar brigadas de alunos voluntários para tentar implementar este projeto de intercâmbio cultural com os idosos. Vamos, nessa primeira fase, calendarizar as iniciativas, constituir as equipas, depois, numa segunda fase, recolher memórias dos idosos, planear os encontros entre os jovens e os idosos, fazer trabalho cultural entre jovens e idosos. Depois, numa terceira fase, apresentar os trabalhos e diríamos que isso poderia ser para 11 de outubro, o Dia da Cidade, no próximo 11 de outubro, não deste ano, mas ou deste ano ou do próximo ano, porque isto é um trabalho de longo curso,
E depois a Câmara vai fazer um livro, condensar todo este trabalho para memória futura, para exemplo futuro, fazer uma publicação onde tudo isto fique registado, materializado e condensado. E dar aos jovens que entraram no projeto o passaporte das memórias. Portanto, os jovens que aderirem terão o passaporte. Depois, os benefícios do passaporte, eu diria que era algo a discutir na primeira fase entre todos. O município está aberto, obviamente, a dar entradas gratuitas nas piscinas, em espetáculos da Casa da Criatividade. Do nosso ponto de vista, não há nenhuma objeção em recompensar este trabalho de voluntariado e, portanto, eu diria que isso seria discutido na primeira fase. Do nosso lado, há abertura total para, dentro dos serviços do município, criar essas vantagens. E, portanto, este projeto foi trabalhado pela Vereadora da Educação, pela Vereadora da Ação Social, com o contributo também da Senhora Presidente da Assembleia Municipal e, portanto, agora vamos colocá-lo no terreno e o objetivo, tal como vamos ter a estátua, que vai ser um legado deste projeto para o futuro da cidade. Ou seja, este projeto da Assembleia Municipal Jovem deixa uma marca física no território, que vai estar no nosso território daqui por 100, 200, 300 anos. E é importante deixar estas marcas, porque vai estar lá uma placa a dizer que esta estátua foi proposta, foi deliberada pela Assembleia Municipal Jovem de São João da Madeira. Isso vai ficar lá escrito. E, portanto, daqui por 500 anos, se a estátua não for destruída, e há estátuas que duram muito tempo, daqui por 100 anos, 200 anos, 300 anos, alguém vai passar pela estátua e vai lá ler, como acontece hoje quando nós vamos a uma cidade e paramos para ver a placa de uma estátua e depois vamos ao Google, eu pelo menos vou para o Google perceber o que é que teve por trás daquilo. Portanto, este projeto vai ficar perpetuado através dessa estátua e também vai ficar perpetuado através desta coletânea. Não é? Como ficou perpetuado o vosso trabalho na primeira página do jornal Labor, que viram esta semana, não é? Eu fiquei maravilhado com aquela primeira página, não é? Com o rosto, com as vozes da nossa democracia jovem em São João da Madeira. A primeira página do Labor, que fica para memória futura também, conservem, comprem, guardem esse jornal, porque daqui por 30 ou 50 anos vão gostar de ver a primeira página desse jornal, com as fotografias dos 4 porta-vozes deste projeto, como já apareceram os outros noutras páginas do jornal. Pronto, era isto que tinha para vos responder. Alguém perguntou muito inteligentemente: como é que se garante a continuidade do projeto a médio e a longo prazo? Quem é que fez essa pergunta? Quem é que garante a continuidade? É uma pergunta muito importante. E o que nós queremos, o que nós mais desejamos é que este tipo de projetos continue, mesmo o projeto da Assembleia Municipal Jovem, porque estes projetos dependem da vontade política de quem está nestes lugares, não é? Nós todos aqui queremos este projeto, portanto é importante que quem vem depois de nós também queira este projeto e mantenha o projeto. Como é que isso se consegue? Também depois é o vosso papel de reivindicação. E se alguém acabar com este projeto, protestem. Se alguém acabar com este projeto, por favor, reclamem, manifestem-se e protestem. Porque, claro que se um dia a Câmara de São João da Madeira tiver fascistas aqui, eles vão acabar com o projeto. E o que é que nós devemos fazer? Protestar, manifestar, criticar e exigir que o projeto continue. Portanto, nós estamos a fazer tudo para que a comunidade se apodere destas ideias, se aproprie destas ideias, que elas ganhem raízes e que continuem. Mas depois a continuidade dos projetos também depende
da capacidade de luta e de reivindicação de cada um de vós. Muito obrigado. Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu reforço a ideia da importância da vossa intervenção, acrescentando apenas que vocês não devem deixar que os fascistas tomem o lugar para não precisarem de protestar aí. Portanto, sejam ativos, sejam participativos, de maneira a não deixar que os fascistas vos inibam de ter a vossa participação. E eu não tenho dúvidas nenhumas que este projeto ganhou raízes e, inclusivamente, muitos dos jovens que passaram por aqui como deputados jovens já poderão ser deputados séniores, portanto, na próxima Assembleia Municipal, nos próximos mandatos. Portanto, não tenho dúvidas que assim seja, e a nossa intenção da Assembleia Municipal, que este é um projeto coordenado pela Assembleia Municipal, mas é um projeto conjunto com o Executivo, o objetivo é mesmo esse, é fazer-vos perceber que vocês têm uma voz. Começamos com a vossa voz na cidade, mas essa voz que vocês têm na cidade é uma voz que vocês, crescendo, têm no vosso país e têm no mundo. Portanto, o que nós queremos é que, como disse o João Vinagre no início, desmistificar certos conceitos de que os políticos são todos iguais. Os políticos são aquilo que nós queremos que eles sejam. E nós todos podemos ser políticos. E nós todos somos políticos. Portanto, pela minha parte, eu sinto uma grande satisfação pela forma como vocês participam nesta Assembleia Municipal, nas anteriores, e tenho a certeza absoluta que este projeto vai continuar e dar frutos. Vocês percebem que têm valor e que têm voz e que a voz é ouvida. Portanto, vamos no fim conversar com as senhoras professoras responsáveis, como disse o Sr. Presidente, para tentar marcar uma data para a inauguração da estátua a Anne Frank, e este projeto que foi gerado dando resposta às vossas medidas será um projeto que será certamente iniciado por nós em setembro, no início, não é? Em setembro, portanto, a origem do projeto vai acontecer e depois, portanto, esperemos que também aconteça com o próximo Executivo, que será outro na altura, não é? Com a cor política que o povo de São João da Madeira lhe der. A nossa primeira secretária agora vai ler a minuta da ata, que é um resumo breve daquilo que se fez aqui. Depois, a partir da ata, a partir desta minuta, portanto, que é um resumo, como eu disse, vai-se fazer a ata para a aprovação numa sessão futura. Antes de encerrar a ação, bom, primeiro vamos ler a minuta e depois eu faço o encerramento. Então, no princípio isso aqui. Minuta da ata número 2, mandato 2024-2025. Aos 7 dias do mês de maio do ano de 2025, pelas 14h30, reuniu a Assembleia Municipal Jovem de São João da Madeira, na sala de sessões, cita no primeiro piso do edifício do Fórum Municipal, com a seguinte ordem de trabalhos. Período antes da ordem do dia. Declarações sobre assuntos de interesse geral e relacionados com o Conselho. Período da ordem do dia. Aprovação da ata número 1, mandato 2024-2025. Apresentação de questões relacionadas com as propostas subordinadas ao tema Eu e os meus bisavós. Analisados e discutidos os pontos constantes dessa ordem de trabalhos, seguiram-se as respectivas deliberações, às quais determinaram o seguinte resultado. Período antes da ordem do dia. Declarações sobre assuntos de interesse geral e relacionados com o Conselho. Registrou-se a intervenção de João Vinagre, aluno da Escola Secundária José Estevão de Aveiro, com a apresentação de cidadania implementada nessa escola. Com a apresentação de um projeto de cidadania apresentado na sua escola. Registaram-se também as intervenções dos deputados do agrupamento de escolas João da Silva Correia, Rita Torres, Emanuel dos Santos e Francisco Andrade, do agrupamento de escolas Dr. Serafim Leite, Romano Marques, Daniela Castro e Andrea Castro, Mariana Martins e Gabriel Ribeiro,
Do Agrupamento de Escolas Oliveira Júnior, Pedro Xará, Tiago Silva, Leandra Malheiro, Martim Moraes e Lucas Silva. E do Centro de Educação Integral, Gil Queiroz. Registrou-se também a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Período de ordem de dia, aprovação da ata número 1, mandato 2024-2025, aprovada por unanimidade. Apresentação de questões relacionadas com as propostas subordinadas ao tema Eu e os meus bisavós. Registrou-se a intervenção dos deputados do Agrupamento de Escolas João da Silva Correia, Ana Rita Forner, do Agrupamento de Escolas Dr. Serafim Leite, Ruben Marques, André Castro e Diogo, do Agrupamento de Escolas João Oliveira Júnior, Mariana Santos, e do Centro de Educação Integral, Alice Santos. E também se registrou a intervenção do Sr. Presidente da Câmara Municipal. Aprovação da minuta da ata. Lido o teor da minuta, foi a mesma posta à discussão. Isto quer dizer que vocês ouviram e se tiverem alguma coisa a dizer em relação àquilo que ouviram, devem se manifestar agora ou calar-se para sempre. Alguém pretende intervir em relação à minuta ou está tudo bem? Não tem nada a dizer? Então vamos passar à aprovação. Quem vota contra? Quem se abstém? Então esta minuta está aprovada por unanimidade. Depois desta minuta será, portanto, toda a sessão foi gravada e essa gravação vai ser transcrita para a ata, que é depois o documento final desta sessão. Não tendo mais nada a dizer, eu encerro a sessão. No entanto, antes quero apenas dizer que nos espera a última ação deste projeto, deste mandato, que é a nossa viagem a Lisboa, com a visita à Assembleia da República, ao Forte de Peniche, que já está tudo a ser devidamente programado pela nossa Técnica Superior de Educação, Teresa, e com a nossa observação de que tudo corresponderá àquilo que é esperado por vocês e por nós também, e que de certeza será mais uma vez um grande sucesso. Muitíssimo obrigada pela vossa participação e encerro esta sessão convidando-vos para o nosso lanche habitual.